Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Combate ao tráfico de crianças e adolescentes mobiliza a rede de proteção no Maranhão. Pesquisa mostra como a desinformação influencia o debate político nas redes sociais. Entre a ficção e a realidade, estudo da UFMA analisa o impacto das novelas na sociedade. E na série Lendas do Nordeste, da TV Pernambuco, hoje vamos conhecer como as histórias ajudam a preservar a memória e identidade cultural da capital pernambucana, Recife. Episódio aí da TV Pernambuco. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 29 de julho, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Fortes chuvas com ventanias na tarde desta última terça-feira causaram danos a casas na região central de São Luís. Bairros como Diamante, Centro, Liberdade e Anjo da Guarda foram os mais afetados. Na Liberdade, o mercado municipal do bairro teve parte do telhado arrancado, fazendo com que a água conseguisse invadir o interior do estabelecimento. Em nota, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, SEMAPA, informou que no momento em que ocorreu o incidente, as atividades do mercado já haviam sido encerradas, o que evitou que comerciantes e frequentadores fossem atingidos. Um jovem identificado como Paulo Vitor foi morto a tiros na comunidade Cidade de Deus, no bairro Parque Timbiras, em São Luís. Segundo relatos, a vítima tinha 17 anos e tinha acabado de chegar à capital maranhense, vindo de São João Batista. Segundo a polícia, o crime aconteceu em um beco e tem características de execução. Ainda de acordo com as investigações, o assassinato pode ter sido cometido por um grupo que chegou a filmar a ação e colocar na internet. Faleceu o jovem que sofreu descarga elétrica enquanto trabalhava em um parque aquático em São José de Ribamar. Segundo a administração do parque, ele estava em uma área seca, fora das piscinas, ao deslocar uma extensão de um ponto ao outro. O funcionário recebeu os primeiros socorros ainda no parque e foi levado para a UPA do Maiobão e depois transferido para o hospital da ilha. Após o acidente, familiares e amigos ainda fizeram um protesto pedindo que a empresa encaminhasse o jovem para um hospital particular. Em nota, o Parque Aquático lamentou a morte de Wendel Gabriel e afirmou que vai colaborar com a apuração das circunstâncias do acidente. O combate ao tráfico de crianças e adolescentes exige a união entre o poder público, a justiça e a sociedade. Em meio ao aumento dos casos de desaparecimento no Maranhão, especialistas debatem estratégias para enfrentar crimes como a exploração sexual e o trabalho forçado. O tráfico de crianças e adolescentes continua sendo uma das mais graves violações de direitos humanos. A exploração sexual, o trabalho forçado e outras formas de violência desafiam diariamente as instituições responsáveis pela proteção da infância. Para fortalecer esse enfrentamento, representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Rede de Proteção se reuniram em São Luís para discutir estratégias de prevenção e combate. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são 236 bilhões de dólares gerados de lucros ilícitos pela exploração do trabalho escravo e o tráfico de pessoas no mundo anualmente. E, sem dúvida, a situação é dramática e exige uma articulação dos órgãos públicos e da sociedade para garantir o que a Constituição promete, que é dar prioridade absoluta aos direitos da infância. No nosso país, a atuação da Justiça do Trabalho, articulado com o Ministério Público, a sociedade civil, tem sido fundamental para o enfrentamento dessa situação, mas ainda há muito o que fazer. O encontro também marca os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e integra as ações do projeto Caminhos da Aprendizagem, que busca combater o trabalho infantil e ampliar a proteção de crianças e adolescentes por meio da aprendizagem profissional. Nós temos a concepção de que não basta a proteção apenas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos que fortalecer essa rede de proteção
para diminuir os números terríveis que nós temos em relação a crianças traficadas. Para ter uma ideia, a cada 22 minutos no Brasil uma criança desaparece. É um número assustador. Nós temos cerca de mais de 60 crianças que somem por dia no Brasil, muitas destinadas a práticas predatórias. Os dados do Ministério da Justiça revelam a dimensão do crime no país. Somente em 2025 foram abertos 143 inquéritos por tráfico de pessoas no Brasil, 2 deles no Maranhão. Entre as investigações, 49 estão relacionadas à exploração sexual, 41 ao trabalho em condições análogas à escravidão e 3 à adoção ilegal. Os números mostram que as principais finalidades do tráfico de pessoas no Brasil estão ligadas à exploração sexual e às condições análogas à escravidão. Essas iniciativas trazem a comunidade para dentro do tribunal para que participe juntamente com o tribunal de soluções. E é extremamente importante que isso se expanda. Para quem conhece a realidade de crianças e adolescentes, a vulnerabilidade ainda é um dos principais desafios a ser superados. O principal desafio é fazer com que, de fato, a população ela tenha mais acesso. Por exemplo, hoje nós temos o meio digital, então uma forma da pessoa ter mais acesso de forma digital das informações, estatística, né? A gente precisa ter estatística mostrando de fato a realidade, a problemática que envolve a área da criança e adolescente. Especialistas reforçam que a informação, denúncias e a atuação integrada entre instituições são ferramentas fundamentais para impedir que crianças e adolescentes se tornem vítimas do tráfico de pessoas e de outras formas de exploração. A proteção da infância é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade. O melhor canal é o Disque 100, um número que é permanente, 24 horas, né? Além disso, nós temos formulários no site do Tribunal Regional do Trabalho, no site do Ministério Público do Trabalho, dos Conselhos Tutelares, para informar práticas dessa natureza. É uma chaga na nossa sociedade, algo aviltante, terrível e que tem que ser rompido com extrema urgência. À medida que as eleições se aproximam, o combate à desinformação ganha ainda mais importância para garantir que os eleitores tenham acesso a informações confiáveis. Um estudo recente analisou o impacto das notícias falsas e das distorções no debate público e nas redes sociais. A reportagem é da TV Brasil, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Um vídeo publicado nas redes sociais em janeiro alcançou mais de 120 milhões de visualizações em menos de 24 horas. O conteúdo partia de uma medida real sobre o Pix, mas levou muita gente a acreditar que o sistema seria taxado pelo governo. O caso mostra uma mudança no jeito como a desinformação circula. Hoje, ela nem sempre é inventada. Muitas vezes parte de um fato real, mas com uma interpretação errada, um corte ou uma informação fora de contexto. E nas redes sociais, esse tipo de conteúdo pode chegar a milhões de pessoas em pouquíssimo tempo. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa da agência Lupa, que analisou 5 períodos eleitorais e mostrou que a desinformação política no Brasil ficou mais sofisticada. Foram analisados 632 conteúdos. Desse total, 397 eram declarações de políticos. Em cerca de 6 a cada 10 casos, havia algum grau de distorção. Apenas 34% foram consideradas totalmente verdadeiras. Outros 235 conteúdos eram boatos que circularam nas redes. A maioria envolvia o processo eleitoral, como urnas, votação, apuração e resultados. Só que 91% desses boatos eram totalmente falsos. A pesquisa também mostra que o caminho por onde esses conteúdos se espalham mudou. O Facebook, que tinha grande importância em eleições anteriores, perdeu espaço para o WhatsApp, onde as mensagens circulam em grupos fechados e são mais difíceis de acompanhar. A possibilidade de uma informação errada circular com muita rapidez é muito maior do que uma informação correta. Eu até gosto de brincar com meus alunos. Eu chego na sala de aula e digo assim: alguém aqui já recebeu um desmentido?
Na maioria das vezes há aquele espanto, mas aí eles param e dizem, não, professor, eu digo, por quê? Porque não circula. Uma das formas de se proteger é desconfiar de conteúdos que chegam com tom de urgência, conferir a fonte da informação, procurar a notícia em outros veículos e ter atenção com vídeos ou imagens que parecem reais, mas que podem ter sido editados ou tirados de contexto. Eu acho que nós estamos devendo uma formação do eleitor, no caso das eleições. Neste momento, por exemplo, nós estamos há 2 meses da eleição. Nós não temos, neste momento, nenhuma informação nas emissoras de rádio e televisão sobre os cuidados que as pessoas devem tomar com relação às informações falsas que circulam na internet a respeito dos políticos, produzidas por eles ou produzidas por outras pessoas. Que tipo de informação você tem? Para dizer assim, escuta, se você recebeu uma informação que foi muito impactante, não passe para frente antes de checar. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026, uma das principais iniciativas de incentivo à pesquisa no Brasil. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luísa Rabelo. A premiação vai reconhecer projetos que utilizam a inteligência artificial na promoção de soluções para desafios sociais. Podem participar estudantes do ensino médio, universitários, além de mestres e doutores, conforme as categorias previstas no regulamento. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro que variam de R$ 5.000 a R$ 40.000, além de bolsas de pesquisa do CNPq e laptops. Criado para incentivar a produção científica no Brasil, o Prêmio Jovem Cientista valoriza iniciativas capazes de transformar conhecimento em soluções para a sociedade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 14 de agosto neste site que aparece aí na sua tela. Com essas informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luísa. As telenovelas vão muito além do entretenimento. Elas refletem os costumes, registram transformações sociais e até ajudam a contar a história do país. Uma pesquisa aqui da UFMA analisou como uma personagem, que foi referência de uma novela nacional, representa as mudanças vividas pelas mulheres brasileiras na virada para o século XXI. Quem nunca se emocionou com uma novela, torceu por um casal ou refletiu sobre um tema depois de assistir a uma cena? As telenovelas retratam as mudanças da sociedade brasileira. E foi justamente esse olhar que motivou uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Maranhão. Eu escolhi Laços de Família por ser uma das minhas novelas favoritas, mas também por ela estar num momento assim, muito importante para o país, né, de uma transição entre o ano 2000 e 2001. Muitas mudanças estavam acontecendo no sentido econômico, no sentido social do país, principalmente no sentido social, e também na conquista de direitos femininos aqui no Brasil. Se as novelas ajudam a contar a história do país, elas também fazem parte da vida de muitas famílias. Para quem cresceu em frente à televisão, cada capítulo guarda lembranças e também reflexões que ficam para a vida. Eu passava mais tempo com minha avó, sabe? Aí eu criei essa relação com a novela. E foi muito bom, sempre eu consegui enxergar, assim, batalhas que acontecem no dia a dia de várias pessoas que são retratadas na novela, sabe? É uma boa forma de conseguir enxergar a realidade do brasileiro pela novela. E essas lembranças continuam vivas. Nas ruas, mulheres ainda recordam trajetórias que marcaram época. Incentivar, né, as outras mulheres, né, pessoas assim que é forte numa novela, incentivar outras pessoas lá fora, né, não? A Helena que eu recordo é a mulher que é mãe, aquela mãe que luta pela sua filha com toda aquela problemática de doença, que ela vai lá, ela engravida novamente para ajudar a filha que está num momento de dificuldade na vida. E assim, a lembrança melhor que eu tenho dessa Helena é isso, ela mesmo lutando para salvar a filha. Ao transformar uma telenovela em objeto de estudo, a pesquisa mostra que a ficção também ajuda a compreender a história. Essa protagonista, ela consegue absorver todas essas mudanças das mulheres do século que vem lutando desde a década de 70, ela consegue absorver e trazer para os anos 2000.
Um enredo que, além de refletir mudanças sociais, também ajuda a perceber como a sociedade passou a enxergar o papel da mulher. Eu me sinto representada porque, assim, na maioria das vezes eu me identifico, entendeu? Com o personagem dela de forte, de guerreira. Eu me sinto forte, me sinto uma mulher guerreira. Quem me conhece sabe que eu sou forte. Olha, parabéns à pesquisadora da UFMA, a Ingrid, estudante do curso de comunicação da nossa universidade e bolsista aqui da TV UFMA. Vamos mudar de assunto agora e viajar para Pernambuco. As ruas, pontes e casarões do Recife guardam histórias que atravessam gerações e misturam mistério, fé e imaginação popular. Na série Lendas do Nordeste, hoje episódio da TV Pernambuco, vamos conhecer como as lendas ajudam a preservar a memória e identidade cultural da capital pernambucana, Recife. Em cada canto, ruas, pontes e casarões, uma história. Quem é do Recife sabe. Os contos de assombrações e relatos de atividades paranormais fazem parte da identidade da capital pernambucana. Um homem que sequestra crianças para poder se curar de uma doença muito séria. Eu tenho uma paixãozinha pela Galega de Santa Amaro, né? É a da perna cabeluda, né? Que apesar de ter uma história ali real por trás, alguma coisa que acontecia, é uma história bem pesada. Esse cenário sempre rondou a vida do jornalista Roberto Beltrão. Criança na década de 1970, ouvia as mais variadas histórias de assombro. Entre elas, a que para ele mais provocava arrepios, a da criatura que se alimentava do fígado das crianças como ele. Muito forte no imaginário da cidade, a história do Papa Figo, por exemplo, né? Que era supostamente uma pessoa rica, né? Ligada à classe mais alta, ligada à produção canavieira de Pernambuco, mas que uma doença muito estranha, assim, que atingia o sangue, né? E que ele só se curava daquela doença comendo fígado de criança. Daí o nome Papa Figo, né? E o aliado desse Papa Figo era o velho do saco, que pegava as crianças e botava no saco para levar para o Papa Figo, né? O que parecia apenas imaginação de criança virou coisa séria quando, já adulto e jornalista, Roberto teve contato com o livro Assombrações do Recife Velho, de 1955, do pesquisador Gilberto Freire. A obra teve origem nas investigações e coletas de relatos de um repórter policial na década de 1920, quando a população do centro do Recife já contava que assombrações assolavam a área. O livro contém 37 histórias de assombração e ele foi publicado em 1955. Eu tive a percepção de que de 55 em diante, outras tantas histórias foram contadas, né? E então me deu a vontade de recontar as histórias que Gilberto já tinha registrado e descobrir as outras, né? Entre as principais histórias, a emparedada da Rua Nova, que, de acordo com os relatos antigos, teria sido uma jovem do século XIX, filha de um imigrante português, que teria engravidado de um rapaz morador de um sobrado da mesma rua, sem ser comprometida com ele. Como castigo, o pai teria a emparedado, ainda viva, neste sobrado de número 200. Ainda no centro do Recife, uma praça pacata, cercada de casarões abandonados e muito mistério chama a atenção. Essa é a Praça Chora Menino. No século XIX, o local teria sido palco de um episódio sangrento, quando soldados se rebelaram em um motim que tinha como objetivo forçar a saída definitiva dos portugueses do Brasil. Na batalha, além dos militares, suas mulheres e crianças teriam sido mortos em um massacre. Até hoje, há quem relate ouvir o choro das crianças no local. E foi daí que veio o nome da praça. O local conta com uma estátua em pedra com uma mulher com uma criança no colo, feita em 1983 por José Faustino. Além disso, há um painel em cerâmica do artista Francisco Brenan. Nele, é possível ler a frase do escritor Nilo Pereira. Esta cidade é mágica, meio bruxa, enfeitiça, quebranta, tira as forças.
No Marco Zero do Recife, uma escultura horripilante passou a chamar a atenção recentemente de quem frequenta o ponto turístico, a Perna Cabeluda. A lenda, uma das mais conhecidas por aqui, ganhou notoriedade nas décadas de 70 e 80. Uma localidade chamada Tiúma, que fica no município de São Lourenço da Mata, que é na região metropolitana do Recife, né? As pessoas estavam vendo o fantasma de uma perna. Essa história ganhou corpo no jornal. Uma testemunha, suposta testemunha, ela dizia: eu vi nas paredes a perna cabeluda. Ele juntou as duas palavras, que até então não eram, né? E aí, assim, aquilo ali criou uma coisa já, um estopim no imaginário da cidade, né? O fascínio e o medo são características tão fortes dos recifenses que virou até tema de um passeio, como esse daqui, no Catamarã, onde locais e turistas se assombram. O passeio acontece à noite, pelas águas do rio Capibaribe. As pontes que cortam o Recife aumentam o clima de mistério. Durante 1 hora, atores se revezam para personificar alguns dos protagonistas das mais famosas lendas urbanas de Pernambuco, como o mistério do Encanta-Moça, uma jovem que teria sido perseguida por demônios do bairro do Pina. E o soldado que teria sido abatido com muita crueldade na Cruz do Patrão, na área do Porto do Recife. Foi contra o meu capitão. Ele desferiu a última bala. Entre lendas de uma cidade tão alegre e rica em tradições, mas também tão misteriosa, a socióloga estudiosa do folclore, Rúbia Losso, acredita que muito mais contos ainda vão surgir por aqui. Então já sabe, se vier, venha na paz e se proteja. Acreditamos que cada vez mais, né, tenham várias histórias que permeiam aí essa nossa realidade, porque isso faz parte do nosso imaginário. Eu carrego amuletos, vários amuletos, acho que a gente tem que se proteger. Inclusive o nosso livro, o Almanac, a gente contou, existe a lenda de como se proteger dos mitos. Então a gente tem que se proteger dessas energias. Deixe seus fígados pra mim. Essa noite eu quero todos os seus fígados. E quem não bater palma eu arranco até os olhos. Muito bom, né? E você de casa, continue ligado no seu canal de ideias. Hoje na TV UFMA tem a nova temporada do Entre Letras. Nesta quarta-feira, o psicanalista e escritor William Amorim recebe a escritora e psicanalista Vera Iaconelli para um diálogo sobre livros, escrita e as relações entre literatura e psicanálise. Não perca Entre Letras hoje às 19h. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no EduPlay, Instagram e YouTube da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Uma ótima quarta-feira para você.